A partir de hoje, você confere com exclusividade 5 novos episódios de Um Inquérito. Uma série de reportagens que mostra os bastidores de investigações policiais que marcaram Mato Grosso do Sul. No primeiro episódio, a gente resgata momentos da condenação do preso número 1 do país, Fernandinho Beiramar. Ele que comandava, do outro lado da fronteira, um esquema milionário de tráfico de drogas e também armamentos. Durante 3 meses, a produção do Cidade Alerta Mato Grosso do Sul colheu informações sobre os bastidores desta prisão e condenação. E é o ex-juiz federal Odilon de Oliveira que fica frente a frente comigo, revelando detalhes inéditos nesse primeiro capítulo especial de Um Inquérito nova temporada, Põe na Quadrada. Eu condenei Fernandinho Beiramar em 2014. Confisquei em torno de 25 milhões de reais. E teve uma outra relação também, um pouco antes, envolvendo o Presídio Federal, que eu atuei como corregedor do Presídio Federal de Campo Grande desde a sua inauguração até durante 2009, mais ou menos. E nesse período, o primeiro cliente a ocupar o Presídio Federal de Campo Grande foi exatamente o Beiramar. Condenado a 200 e poucos anos de cadeia. Para mim, tanto mais, se vier 10, 30, 40, 50, não haveria necessidade de eu estar aqui. Eu já cometi tantos crimes de estar me querendo passar como santinho disso. Interroguei Fernandinho Beiramar, conversei com ele umas 2 vezes e ele é uma pessoa que transmite muita segurança e transmite muita inteligência. Ele é convincente. Ele olha no seu olho, no seu rosto, no rosto do juiz, não se abala. Mas é uma pessoa, perante mim, perante o juiz, interrogando, extremamente educada. Quantas pessoas você já matou ou mandou matar? Não preciso nem comentar responder essa pergunta, não. Deixa quieto isso aí. Fernandinho Beiramar ele vinha atuando no crime organizado já há muitos anos. Em 1997, ele fugiu para Mato Grosso do Sul, isto é, para o Paraguai, e ficou residindo e atuando numa localidade de Capitambado e transitando para o Brasil também. E ali ele construiu ali um império, efetivamente um império. Depois houve um conflito exatamente com uma organização que eu também havia condenado, que é responsável pelo acolhimento inicial dele. Houve um conflito. Aí foi quando ele, havendo sido intensamente procurado pela justiça brasileira, ele foi para a Colômbia e ficou exatamente no setor das Farc, sendo protegido pelas Farc. Tinha um quartel-general muito bem estruturado, ele tem uma segurança muito boa e ele impunha efetivamente o terror. E era temido até pelo próprio Estado, pelo poder público. Eu me lembro que havia 54 testemunhas para serem ouvidas naquela região, que é testemunha de Capitambado, de Coronel Sapucaia, de Amambai.
Eu, na época, pretendi ouvir essas testemunhas lá e solicitei o apoio da Polícia Federal. A Polícia Federal disponibilizou mais de 100 agentes, mas isso não era suficiente, porque havia já uma ameaça de um outro traficante perigoso também, rival do Beiramar, dizendo que se o Beiramar fosse lá de avião ou não fosse de avião, isso saiu até numa revista nacional, essa pessoa iria derrubar o avião ou iria tentar pegar o Fernandinho Beiramar para se vingar de uma chacina determinada por Beiramar, em que foi assassinado um filho dessa pessoa chamada Líder Cabral, que era um traficante muito poderoso, exatamente no dia do aniversário dessa criança. As pessoas não entendem. Às vezes você toma certo tipo de atitudes no calor do momento, ou então porque você tem uma razão de tomar aquela atitude. Eu tenho medo de ser morto porque o juiz, eu enfrentei, sem desconsiderar o trabalho dos demais juízes do Brasil, o meu trabalho combatendo o crime organizado durante a minha vida toda, ele foi singular. Ele foi um trabalho diferenciado, que eu enfrentei e nunca temi. Completei tempo para me aposentar em 98 e fiquei mais 20 anos tentando consertar, liquidar o crime organizado. Então, eu agora estou aposentado, evidentemente que eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer em razão de vingança, né? Porque, na verdade, eu destruí muitas organizações criminosas, eu e a Polícia Federal. Eu sempre fiz um trabalho conjunto com a Polícia Federal, desde que entrei na Justiça Federal. Então, nós apreendemos droga, destruímos organizações criminosas através de investigações feitas aqui, com a minha participação, no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Uma palavra só define tudo: droga. Ali é disputa. Você verifica que o PCC ele está no Paraguai já há uns 20 anos. Fazendo o que lá? Tem várias finalidades dele no Paraguai. A primeira é fugir da justiça brasileira. Segundo é a aquisição de armamento. É muito fácil adquirir armamento e se armar ali. Depois a aquisição de drogas. Hoje ainda não tem um controle, digamos assim, não há um controle definido ainda. Tanto que há essa matança quase que diária, porque significa que está havendo disputa. Então não existe ainda um controle nas mãos de uma só organização. Mas o PCC, no Paraguai atualmente, é a organização com maior força no tráfico de drogas. As prisões brasileiras, elas têm que sofrer uma modificação muito grande com relação à segurança. Inclusive as prisões federais são as mais seguras do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma que esses traficantes, todos os traficantes pesados, perigosos, chefes de grandes organizações, eu não tenho dúvida nenhuma de que eles articulam dentro das prisões. E as organizações estão aqui fora em franca atividade, isso não há dúvida nenhuma. O Brasil, a primeira coisa que tem que fazer é instituir um programa de maneira séria de prevenção do uso de droga. Porque quanto mais o consumo, mais aumenta o consumo, tem que aumentar também a oferta. É como o leite. Se proibir o consumo de leite, aí ninguém produz leite. No mundo do crime, no mundo da droga é a mesma coisa. Então, o que tem que haver? Tem que haver um trabalho conjunto. Um trabalho articulado entre o Brasil e o Paraguai, entre o Brasil e a Bolívia, entre o Brasil, o Peru e a Colômbia, que são os 4 produtores mundiais de droga. O
Brasil tem uma faixa de fronteira muito grande. 29% do território nacional é faixa de fronteira. Tem que haver o desenvolvimento econômico da faixa de fronteira, arrumar emprego, desenvolvimento econômico em empresas, indústrias, porque senão fica difícil de resolver. E tem que efetivamente endurecer a legislação, mas não só endurecer a legislação, as prisões. O Brasil tem que construir prisões de segurança máxima, tipo prisão federal. Se impôs no mercado e dominou a organização dele mesmo, manteve a organização coesa, graças à força, à violência dele. Simplesmente manifestando inteligência perante os integrantes da organização, o sujeito não impõe respeito, não impõe obediência. Tem que ser mão de ferro. Um criminoso que não terá recuperação. Se Deus não entrar no coração dele, não tem recuperação. Eu penso de uma forma um pouco diferente. Ao invés de ficar pensando nos erros que eu cometi, eu penso no meu futuro. O que eu tenho que fazer para não repetir, para me ter uma vida diferente? Então eu penso em ter uma vida diferente. Porque é uma pessoa que tem na sua alma a marca da violência, a compreensão de criminosos assim, ele e tantos outros. A Badia, por exemplo, foi um colombiano que esteve aqui, que respondia na Colômbia a mais ou menos por 300 homicídios, e foi extraditado para os Estados Unidos, daqui da prisão federal de Campo Grande. Ele é um exemplo também. Então essas pessoas, elas não se recuperam. É muito complicado. Em 2005, um episódio, a tentativa de invasão do hotel de trânsito dos oficiais do Exército em Ponta Porã. Eu morava no hotel de trânsito exatamente porque as ameaças eram constantes, eram diárias, praticamente diárias, né? E então eu morava lá e tinha uma escolta da Polícia Federal e uma escolta também do Exército. O Exército durante a noite. O hotel de trânsito fica no centro da cidade de Ponta Porã, embora seja do Exército. E pela madrugada, isso foi divulgado amplamente na época pela imprensa nacional, pela madrugada eu me acordei com tiros e cheiro de pólvora. E o meu quarto ficava perto de onde houve o confronto. Então, nessa tentativa de invasão, os militares do Exército, em número de 5 ou 7, eles reagiram à altura e rechaçaram aquela tentativa de invasão. Então, ali eu fiquei com muito medo mesmo. Cara, ei, não precisa ser assim. Não exagero isso. Eu faria tudo de novo em favor da sociedade. Eu não faria tudo de novo pensando em, digamos assim, em tribunais. Pensando em tribunal, Supremo Tribunal Federal, pensando nesses tribunais, na própria justiça. Eu faria tudo de novo pensando no povo. Eu daria novamente a minha vida e a minha liberdade, trocaria a minha liberdade pela liberdade das pessoas, como eu fiz a vida inteira. Depois que eu me aposentei, aí a própria União Federal, isto é, o próprio Estado brasileiro, vira as costas, como se eu tivesse me tornado numa bucha de laranja ou numa casca de banana. Você comeu ali o interior e joga a casca fora. Então eu tenho um grande ressentimento em razão disso. Eu sou o juiz federal Odilon de Oliveira e essas referências que eu fiz foram sobre o inquérito do Fernandinho Beiramar. Atualmente, Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar, cumpre pena na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
pelos crimes de tráfico de drogas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro em vários estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul. A sua última condenação saiu aqui de Campo Grande pelo crime de lavagem de dinheiro, sendo condenado a 7 anos e 8 meses. Fernandinho Beiramar já acumula mais de 300 anos de cadeia nas costas.